Você de casa. Patos de Minas registrou mais de 3.000 casos de dengue este ano. O monitoramento do volume de água no Rio Paranaíba e o temor de quem reside em áreas que podem ser atingidas por inundações. No NTV News desta segunda-feira você vai ver também. Tempo chuvoso deve se manter até a virada do ano na região. Motorista morre em acidente com saída de pista em Rio Paranaíba. Mulher é morta a facadas pelo ex-marido em Monte Carmelo. Caminhonete com 4 ocupantes tomba na MGC 354. Voluntários distribuem brinquedos e alimentos para crianças. As orientações sobre as trocas de presentes que movimentam o comércio. Grávida e mãe de 3 filhos faz apelo para conseguir mantimentos. E moradores do bairro Lagoinha reclamam de mato alto e falta de iluminação pública. Estes são alguns dos destaques do NTV News de hoje, que começa a partir de agora. A gente dá início a essa edição com os destaques policiais. Neste domingo, uma mulher de 33 anos foi morta a facadas pelo ex-marido em Monte Carmelo. O feminicídio foi registrado na noite do dia 25 de dezembro em Monte Carmelo. A vítima, Josiane Soares de Oliveira Prado, de 33 anos, estava trabalhando na Santa Casa de Monte Carmelo quando o ex-marido de 40 anos chamou ela para fora do local para que eles conversassem. Lá fora, ao lado do carro do suspeito, ele sacou uma faca e começou a esfaquear Josiane. Em dado momento, conseguiu se desvencilhar do suspeito e correr para o interior do pronto-socorro. Em seguida, o suspeito foi atrás da vítima e, mesmo sendo espancado por populares que estavam no local, que desferiram tijoladas, socos e outros tipos de agressões contra o suspeito, ele conseguiu novamente se desvencilhar e partir para cima da ex-esposa, esfaqueando-a novamente. Em seguida, os mesmos populares conseguiram, por meio de cadeiradas e chutes, desacordar o suspeito. Josiane, então, foi internada no local e, mesmo com os esforços da equipe médica, não conseguiu sobreviver e faleceu. O suspeito de 40 anos também foi internado e segue inconsciente, porém com vida. A polícia militar foi acionada e no local conseguiram recolher a faca que foi utilizada durante o crime e 2 aparelhos celulares do suspeito que estavam no interior do carro do mesmo. Segundo relatos de colegas de trabalho de Josiane, ela sofria ameaças e importunações do ex-marido por bastante tempo. Josiane tinha 2 filhos com o ex-marido, uma criança de 8 anos e um adolescente de 12 anos. As pessoas que estavam no hospital e agrediram o marido dela de 40 anos não foram identificadas. Em Rio Paranaíba, um homem morreu durante violento acidente na BR-354 na madrugada deste domingo. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e no local militares se depararam com um veículo bastante danificado às margens da rodovia e o corpo da vítima, identificada como Diego Rodrigues Ribeiro, caído em meio ao matagal. Uma testemunha disse para os policiais que ela e o motorista estavam em uma festa e que, após um desentendimento, o rapaz pegou o carro e foi para Rio Paranaíba. Algum tempo depois, eles conversaram por telefone e o rapaz disse que iria voltar para São Gotardo e não deu mais notícias. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. A causa da morte foi politraumatismo grave. Em Patos de Minas, um jovem foi hospitalizado após ser baleado no bairro Jardim Esperança. Segundo a Polícia Militar, a vítima de 20 anos pegou um telefone celular emprestado para conversar com um amigo de 24 anos. Ele então instalou um aplicativo de mensagens e começou a conversar com o amigo, chamando ele para ir até a casa em que ele reside, na rua Cangeranas, no bairro Jardim Esperança. No local, os dois iniciaram a conversa e, em dado momento, o suspeito de 24 anos sacou um revólver e efetuou 5 disparos contra a vítima, que foi atingida no pescoço, no ombro e no abdômen. A vítima, então, fugiu em direção à rua Zulmira Vieira de Araújo para não ser mais alvejada e o suspeito de 24 anos conseguiu fugir pela rua Guarirobas, não sendo mais avistado. Foi necessário acionar o SAMU para que a vítima fosse socorrida. Ele então deu entrada em estado grave no Hospital Regional Antônio Dias, onde entrou para o bloco cirúrgico. A Polícia Militar foi acionada para tentar localizar o suspeito de 24 anos, que até o momento não foi encontrado. Uma caminhonete que portava 4 pessoas tombou no final da manhã desta segunda-feira na MGC 354. O acidente aconteceu no quilômetro 114 da MGC 354, já nas proximidades do município de Lagamar. Onde por volta de 11h50, esse veículo Hilux cor branca seguia de Guarda-Mor, sentido a Patos de Minas. Quando ao passar próximo àquela curva, chovia no momento do fato, esse veículo derrapou, tombou
bateu no barranco aqui, tombou e parou dessa maneira que vocês podem ver. A Polícia Militar Rodoviária orienta os usuários da via que, sobretudo em tempo de chuva, redobrem a atenção, tenha cautela, não tenha pressa de chegar. Tenha todo o cuidado. Ainda de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, apesar dos muitos estragos causados ao veículo, os 4 ocupantes do carro não se feriram. A pista ficou parcialmente interditada até a retirada da caminhonete Hilux. Depois do intervalo, aqui no News, voluntários distribuem brinquedos e alimentos para crianças. Mantendo a tradição, a família promove comemoração natalina e as orientações sobre as trocas de presentes que movimentam o comércio. Uma confraternização natalina promovida pelo Projeto Criança Feliz distribuiu brinquedos e alimentos para crianças em Patos de Minas. Pelo 12º ano, a Associação Patense de Aprendizado Musical, Cultural, Social e de Cidadania promove uma confraternização de Natal por meio do Projeto Criança Feliz. Hoje foi mais ou menos 120 marmitex, né? Mais ou menos uns 80 brinquedos para as crianças. Então a gente vai arrecadando durante o ano, né? Os alimentos, os brinquedos, e chega no fim do ano nós fazemos essa confraternização aqui para os meninos inscritos no projeto, né? Porque muitas vezes os meninos passam aqui, vê a festa, acham que a gente tem um brinquedo, não tem. É só para as crianças cadastradas no projeto. Nós temos aulas de informática, violão, bateria, balé, judô. Então assim, é um projeto bem amplo que atende aqui o bairro, não só o bairro, mas o entorno do bairro, né? A galinhada foi preparada por voluntários e distribuídas para a comunidade juntamente dos brinquedos. A Aparecida participa do projeto com 2 filhos e se sente grata pelos presentes recebidos. É uma importância enorme, né? É só gratidão e eu só tenho que agradecer a Jesus por ter conhecido Ele, por ter abrido as portas para os meus filhos. A iniciativa é desenvolvida com crianças dos bairros Alvorada, Jardim Quebec, Nossa Senhora de Fátima e Alto da Serra. Todo mundo do Projeto Criança Feliz, eu queria desejar um Feliz Natal para todo mundo. E a confraternização contou até com a chegada do Bom Velhinho. Ho, ho, ho! Feliz Natal, criançada! Interessados podem conhecer a iniciativa de perto e colaborar com o Projeto Criança Feliz. Basta contatar Célio por meio do telefone 34 99659 9532. Procura a gente aqui na rua Zeca Mota 118, né? De segunda a sexta, sábado também nós estamos aqui, de 7 às 10 horas na parte da manhã e de 18 às 22 na parte da noite. Os festejos natalinos têm por tradição também reunir familiares e amigos. Nesse fim de semana, nós acompanhamos um desses encontros com dezenas de pessoas no bairro Alto da Colina. De pouco a pouco, a ceia natalina vai sendo montada. Os pratos vão chegando e os parentes também. A família é grande. E nesta casa, no bairro Colina, o espaço cabe todo mundo, igual coração de mãe. E o cardápio dessa família é nos costumes da festa americana, ou seja, cada pessoa traz um pouco desse cardápio. Aqui tem frango, tem sobremesa do lado de cá, e esses espaços vazios são das novas pessoas que vão chegar e, claro, cada um vai trazer a sua receita especial. Fato é que não é só a comida que reúne toda essa família, mas sim a vontade de estar perto. Alguns, há vários anos, não se encontram dessa maneira. Cada um traz uma coisinha, ainda tá faltando mais coisas. Feijão tropeiro, torta, arroz, pernil, ali umas tortas, fruta. Não pode faltar o pavê? Não pode, né? O que mais? Isso que é manjar. A dona Elza tem 9 filhos, 28 netos e 7 bisnetos. Para reunir todo mundo é bem complicado. Mas será que ela lembra o nome de todos? Ah, não. Sempre confunde. Sempre confunde. Principalmente dos filhos, dos netos, ela nem chama tanto, mas os filhos, até que ela fala o nome de um, já falou de todos. Mas quando chega todo mundo, reúne, aí ela lembra? Ah, não. Não, que bagunçamento. Agora vamos passar a pergunta para o seu Eli. No Natal desse ano, todo mundo vai ser chamado pelo nome? Ixi, vou te contar. O senhor consegue? O senhor consegue? Não, só a quantidade, uns 26 tem, né? Agora, para saber o... 28? Não, já perdi. Já e o nome desse? Ixi, já não vai dar conta, não. Nós vai a semana para poder... Mas o carinho é o mesmo quando chega? Não, aí tá certo. O carinho é a mesma coisa. É melhor ainda, né? Os netos afirmam que, mesmo esquecendo os nomes, o amor é igual para todos, mesmo sem ser Natal.
É muito gratificante para nós. Todo ano nós estamos assim, reunindo e a família toda vem. É muito feliz para nós. É a maior bagunça, né, gente? Também, né? Tem que falar essa parte também. Mas é muito legal, toda a família é reunida. Para os filhos, ver toda a família reunida faz a diferença. Afinal, o Natal proporciona esse momento mágico de união e amor. 3 anos que eu não vinha. E hoje, felicidade? Felicidade. Como que é reencontrar todo mundo? Nossa, uma emoção enorme, né? Nós está todo mundo reunido, porque não é todo dia, né, que a gente pode reunir, mas é uma emoção enorme a gente estar junto aí com nosso pai, nossa mãe, que é uma data muito importante para a gente. É um prazer que eu tenho, né, de ter eles todos reunidos junto comigo, né, porque eu não sei quantos anos eu vou viver com eles, né, então é um prazer que eu tenho. Ixi, é bom demais. Aqui, ó, todo mundo aqui que estava aqui é parente, é filha. Tudo, quase tudo é a maioria. Se tiver uns 2 aí que não é parente, mas é amigo, conhecido demais. O resto aí tudo é neto, bisneto. Bom demais, né? Pois é, e a segunda-feira, pós-Natal, é o Dia Mundial das Trocas de Produtos Presenteados, né? Conhecido assim. O que provoca, claro, boa movimentação nas lojas. Mas você sabe quais são os direitos do consumidor neste caso? Então confira aí. Após a celebração das festas natalinas, chega o momento em que aquelas roupas que não serviram, aqueles presentes que não agradaram tanto, sejam trocados. 26 de dezembro é o Dia Internacional das Trocas. A gente sabe disso e a gente se prepara para isso, porque muitas pessoas enxergam a troca como uma coisa desconfortável, né, chata, mas a gente tem que encarar as trocas como uma oportunidade de vendas. As pessoas, muitas delas não conhecem a loja, vêm trocar as mercadorias e tem esta oportunidade de sair novas vendas a partir daí. A advogada Alessandra Dornelas explica quais aspectos delimitados pelo Código de Defesa do Consumidor devem ser levados em conta. O primeiro passo é identificar de que o fornecedor ele não tem obrigatoriedade de fazer a troca do produto quando é questões de cor, numeração que veio errada, porque o CDC ele delimita que o fornecedor tem que fazer a troca quando há algum defeito no produto. E havendo defeito, ele tem um prazo de 30 dias, quando é um produto não durável, e um produto durável ele tem um prazo de 90 dias. E para aqueles produtos que têm um vício oculto, que é aquele que você descobre somente quando faz o uso do produto, você tem um prazo de 90 dias também. Empresária no ramo da moda masculina, Renata Almeida já oferece durante a venda a possibilidade de troca em caso de desagrado do presenteado. Nós temos essa política, nós temos 30 dias para troca, independente de ser defeito ou qualquer coisa, como o Código de Consumidor nos ensina, aqui a pessoa pode trocar por qualquer motivo. Agora, nesses casos de presente, que geralmente você não gosta da cor do modelo ou a numeração que veio errada, o fornecedor não tem essa obrigatoriedade de fazer troca. Porém, sendo uma liberalidade do fornecedor, se ele identificar, se ele colocar como uma possibilidade para fazer essa troca, ele tem que deixar primeiro especificadas quais são as regras, como por exemplo, apresentar o cupom fiscal, o produto estar com a etiqueta da loja, o prazo para fazer essa troca, geralmente eles delimitam um dia para fazer essa troca. Então essas informações têm que ser informadas para o consumidor no ato da compra. E para garantir a troca, o ideal é que os presenteados tomem cuidado ao abrir as embalagens, além de fazer o possível para não romper lacres e etiquetas dos produtos. Primeiro, o fornecedor ele tem que delimitar essas regras, né, de troca. Vai ser possível trocar pelo mesmo produto? Se for só o mesmo produto, então seria variação de cor e tamanho. Agora, se houver uma possibilidade de trocar por outra mercadoria, e aí ele tem que verificar o seguinte, o valor que foi realizada a compra, né, e isso vai estar delimitado no cupom fiscal ou na nota fiscal, que é o que vai valer para a troca do produto. Se ele escolher um produto com valor mais alto, então ele vai tem que fazer o pagamento dessa diferença. Se o fornecedor ele tem essa possibilidade, né, ele permite ao seu consumidor realizar essa troca e no dia que o consumidor procurar ele causar algum empecilho, ele tem que procurar o PROCON, que é a forma mais ágil de realizar uma troca sem ter necessidade de procurar medida judicial, enfim. Então, o consumidor tem que ter o cuidado de verificar com o fornecedor se tem essa possibilidade e também cabe ao fornecedor
delimitar as regras e informá-las ao consumidor, para não ter nenhum problema depois com relação a isso, nenhum mal entendido. Já no contexto de compras online, a advogada explica como funcionam as regras para a troca dos produtos. Diferentemente das compras presenciais, que têm as hipóteses específicas para realizar a troca do produto, nas compras virtuais nós temos o período de arrependimento. São 7 dias a partir do momento da entrega do produto. Então, o consumidor ele recebeu o produto que ele adquiriu virtualmente. Se ele não gostar do modelo, se ele encontrar algum defeito ou se a numeração estiver errada, ele pode arrepender daquela compra. Então, basta ele entrar em contato com o fornecedor e é pelo mesmo mecanismo de compra informar que ele deseja fazer a devolução. E aí ele pode fazer devolução de valor do produto por um produto semelhante, ou ele pode reaver o valor de volta. Tá? Então, ele não tem um critério específico para fazer essa devolução, diferentemente das compras presenciais. Fala em produtos, a gente fala de comemorações, fim de ano, pois é, né? Apesar dos preços, é grande a procura pelas carnes nas comemorações realizadas no fim de ano. A alta do produto pode ser facilmente percebida quando são comparados os valores atuais com os do ano anterior. Nas festividades de final de ano, muitas pessoas reúnem familiares e amigos em suas casas para festejar. Nas comemorações, muitos optam pelo famoso churrasquinho. Sempre sai mais a picanha, o contrafilé, um alcatra, maçã do peito, fraldinha, são as carnes mais procuradas já. Inclusive hoje a gente já está em falta delas já, está faltando já. Né? As carnes procuradas, bastante procuradas. Em comparativo com o ano passado, o valor médio do quilo da maçã de peito estava em R$ 28,00. Nesse ano, o valor pode chegar a R$ 39,00. Já a picanha estava com média de R$ 50,00. Hoje, pode chegar a R$ 70,00. Hoje a carne de primeira oscila em torno de 40 a R$ 49,90 o quilo. E a de segunda boa, maçã, fraldinha, em torno de R$ 39 mais ou menos o quilo, nessa faixa. Então oscila de R$ 39 a R$ 50,00. Picanha está mais uns R$ 60, R$ 70,00, está nessa faixa. Daqui a pouco aqui no News, tempo chuvoso deve se manter até a virada do ano na região. O monitoramento do Rio Paranaíba, volume de água, hein? Apesar de ter baixado um pouco, continua trazendo aí temor de quem reside em áreas que podem ser atingidas por inundações. A meteorologia prevê continuidade nas chuvas para esta última semana do ano em nossa região. Os indicativos são de manutenção na instabilidade do tempo para os últimos dias de 2022. O climatologista Adalberto Vieira explica que alguns fatores climáticos incidem sobre o nosso hemisfério. Um pouco a leste no continente, sobre o Oceano Atlântico, está uma região agora de alta pressão. O que é a região de alta pressão? A região de alta pressão faz com que os ventos saiam dessa região e sejam direcionados para outras regiões. Então, é importante isso acontecer, porque quando essa região acontece, ela está impulsionando a umidade a entrar pela linha do Equador, sobre o rio Amazonas, mais ou menos. Então, quando isso acontece, está empurrando uma grande massa de ar úmida sobre o continente, que vai encontrar a Cordilheira dos Andes, formando aquilo que nós já falamos anteriormente, da região de esteira, aquela esteira que nós sabemos sobre o Triângulo Mineiro, zona de convergência do Atlântico Sul. Isso vai fazer chuva e traz chuva para a nossa região. Mesmo com intensidade um pouco menor, a previsão ainda é de muita chuva nesta semana que antecede a virada para 2023. Então, para essa última semana, nós devemos esperar chuvas do tipo frontal, que pode acontecer qualquer hora do dia, de manhã, de tarde ou mesmo à noite. Não são chuvas intensas, mas nós esperamos para essa semana um acumulado de mais de 80 milímetros para a nossa região. Com as indicações de tempo chuvoso, a expectativa é de temperaturas amenas neste início do verão. Isso é boa notícia, porque nós precisamos de chuva. A temperatura não deve ultrapassar 28, 29 graus. A mínima em torno de 17 graus. Pois é, nessa segunda-feira, segundo informações do Corpo de Bombeiros, que continua monitorando o volume de água no Rio Paranaíba, a medição apontou 3 metros e 80 centímetros acima do nível normal. E olha, desde a semana passada houve uma redução significativa,
uma vez que o volume chegou a 7,40 na última quinta-feira, né? 7,40 metros acima do nível. E choveu bastante, né? Choveu bastante em Patos de Minas desde a madrugada de hoje e durante todo o dia também, né? Agora no finalzinho da tarde o tempo estiou, né? De certo modo, na maioria dos locais, em alguns bairros ainda com incidência de chuva. Isso durante todo o dia, foi clima de chuva mesmo, tempo chuvoso, estavam previstos aí 10 milímetros para essa segunda-feira. E a gente viu aí realmente, caiu muita água desde a madrugada. E olha só, embora o volume de água do Rio Paranaíba tenha recuado em comparação à semana passada, como a gente falou, a preocupação é de que, assim como no início deste ano, as chuvas intensas caíam por períodos prolongados em Patos de Minas, elevando o nível do Rio Paranaíba e provocando inundações. Do Alto Rio ainda não inundou toda a área que fica ao lado do bairro Várzea e São José Operário em Patos de Minas. Ao contrário do início deste ano, que o rio acabou invadindo pastagens e casas ao redor do leito. O nível do Rio Paranaíba subiu rapidamente este mês por causa das chuvas recorrentes em Patos de Minas e nas regiões. De acordo com a Defesa Civil, o rio será monitorado diariamente pela Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros 2 vezes por dia. Em Patos de Minas, 7 pontos foram mapeados como fatores de risco para acidentes por alagamentos na cidade. Do alto, o Corpo de Bombeiros também acompanha de perto, com drones, a situação do rio e estão prontos para possíveis enchentes e resgate de moradores das regiões às margens do rio. A última enchente que alagou a rua Florianópolis, no bairro São José Operário, aconteceu em fevereiro. Foi uma das maiores da história. A água chegou até nesse ponto da esquina. Uma pessoa que sofreu bastante nessa época foi o seu Eurípides, que por várias vezes deu entrevista para a nossa equipe de reportagem. Hoje ele já conseguiu reformar toda a casinha, fazer a pintura do muro e agora, mais uma vez, está chegando a época das chuvas e o senhor está próximo ao rio aqui. Acredita que vai alagar mais uma vez agora no início do ano que vem? Não, eu acho que não, porque do jeito que o prefeito falou, ela não vem não, que ela baixou 4 metros. Ele estava 12 metros. Ele. Aí o povo da Civil falou no interior também, ele está baixando mais. Tem tendência de abaixar, que a correnteza dele está forte. Nessa mesma época do ano passado, o senhor esperava aquela enchente toda? Não, naquela lá não, que foi 2, dentro quase um mês, quase, véio. Aquela foi forte, foi braba. Essa agora não tá com medo não, porque a correnteza tá boa, tá indo embora. Né? Sinal que tá descarregando, né? Agora, se ele parar de correr, aí não, aí ela volta tudo pra cá, né? Aí não tem lugar de descarregar mais. O senhor fala que consegue medir aqui se vai inundar ou não, é olhando os postes ali, né? A água chegou na onde ali? Quando o primeiro poste, ela apontar naquelas caixas da Copasa ali, aí já pode arrumando os trem, porque aí ela chega aqui. Ela demora pouco pra chegar aqui. Começa a juntar as coisas? Começa a juntar os trem, é. Quando ela apontar lá, eu já começo. Eu já sei que ela vai vir, né? Que ela vai topar os 2 campos aqui, ó. Topa esse corpo aqui e o campo. Aí tem que encher. Muita coisa, seu Eurípides, na outra vez? Não, perdi não. Mas fica com medo mesmo assim? Fico com medo. Dá trabalho tirar os trem, a gente não tem casa pra gente mudar as coisas, que a gente não ruma. Esse motorista também teme uma piora nas estradas rurais. Na estrada de Alagoas, para lá da ponte, já há relatos de diversos problemas como atoleiros e buracos na via. Podia dar uma providência na estrada das Alagoas. 2, 3 carros quebrados no meio do caminho. Eu sou morador de lá. Queria que eles cobrassem uma providência para nós aí. Pela essa estrada ruim demais aí. A gente gasta dinheiro tudo só com arrumando carro com serviço de carro. Sem com o dinheiro da estrada. Já tava lá para arrumar já e eles não arrumou e até hoje não tem providência nenhuma. A gente tinha que parar a estrada para ver se eles arrumam essa estrada para nós aí. E a situação vivenciada no período chuvoso anterior, né? Mas no início do ano, com as estradas ficaram praticamente intransitáveis, alguns locais sem acesso, inclusive, né? E nesse período aí, depois veio seca, veio aí o período de estiagem prolongada, os serviços realizados nessas estradas não foram suficientes, né? Não são suficientes aí para poder evitar que novos danos sejam causados pelas chuvas nesses locais. O meio rural sofre muito nesse período. Se no meio urbano a gente está sempre vendo aí buracos, no meio rural, nessas estradas, quem reside nessas localidades aí mais afastadas sofre muito, não é diferente não. E tem chovido e tem chegado reclamações, pessoas citando essa situação, dificuldades para transitar justamente pela precariedade, citando inclusive falta de
manutenção dessas vias. Fato é que entra ano e sai ano, todos essas localidades sofrem muito com esses problemas relacionados ao trânsito nessas vias rurais, com a produção, transporte escolar e muitas outras situações que dependem, né, de ligação com o meio urbano aí. Situações diversas acabam sendo aí prejudicadas, né, tendo aí dificuldades para quem reside no meio rural de Patos de Minas. Situação aí, até porque se a gente for analisar o período chuvoso ainda não, né, ainda estamos praticamente no início, considerando setembro, outubro, que chove bem menos, mas os climatologistas apontam como início do tempo chuvoso, chuva mesmo é agora, né? Chove muito no final de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, ainda tem muita chuva para cair. E aí é a preocupação, tanto de quem é ribeirinho, né, quem mora nessas proximidades dos rios, áreas que inclusive foram alagadas 2 vezes esse ano por essas duas enchentes que ocorreram em Patos de Minas, além também desse pessoal da zona rural, do meio rural aí, que vivenciou também muitas dificuldades com essas estradas intransitáveis, com a chuva forte que atingiu a região de Patos de Minas aí no início do ano e que volta a acontecer neste final de 2022. Então, providências precisam ser tomadas e medidas preventivas precisam ser também realizadas aí ao decorrer do ano para evitar, né, para que esses impactos sejam mitigados, para que essa situação, pelo menos, seja reduzida aí quando chega o período de chuva mais intensa, que é o que a gente está vivenciando agora. Então vamos ver como é que fica, vamos ver a previsão do tempo para amanhã em Patos de Minas e nos municípios vizinhos. Promoção, armação mais lentes, só R$ 119,90. Pensou em ótica, lembrou New Color. Terça-feira deve continuar chuvosa no Alto Paranaíba e Noroeste. A previsão é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Patos de Minas, mínima de 19 e máxima de 23 graus. Em Lagoa Grande, variação de 20 a 24. Em Carmo do Paranaíba, de 18 a 22 graus. Em Presidente Olegário, mínima de 19 e máxima de 24. E em São Gonçalo do Abaeté, variam de 19 a 23 graus em São Gonçalo do Abaeté. Olha, a seguir aqui no News, estudo diz que dormir acompanhado melhora a qualidade do sono, né? E Patos de Minas registrou mais de 3.000 casos de dengue em 2022. Um balanço divulgado hoje pelo Programa Municipal de Combate à Dengue mostra que Patos de Minas registrou este ano mais de 3.000 casos da doença. Em 2022, Patos de Minas enfrentou um cenário epidêmico em relação ao número de casos do Aedes aegypti. Tivemos aí 6.379 casos notificados até o momento. Destes, 3.311 casos confirmados para a dengue, né? Tivemos aí alguns casos de dengue com sinais de alarme, dengue grave e ainda óbitos em investigação. De acordo com Daniele Nunes, coordenadora do Programa Municipal de Combate à Dengue, a Prefeitura trabalhou para dissipar o cenário epidêmico em 2022. Os agentes de endemias, né, visitam bimestralmente, a cada 2 meses eles vistoriam as residências, né, levando orientações à população, levando também o larvicida, caso encontre algum foco, né, para que ele possa tratar. Nós realizamos diversos mutirões de recolhimento de inservíveis em terrenos baldios, né, materiais que são descartados indevidamente. Os agentes colocam nos sacos plásticos e encaminham para a destinação adequada. E as blitz educativas também, né, são realizadas em alguns pontos, né, as ações educativas e também nas escolas, né, pela nossa equipe de educação permanente. Em dezembro foram 124 notificações, das quais apenas 3 foram confirmadas. Mesmo com a situação epidêmica controlada, a população deve continuar com os cuidados básicos. As medidas, né, são aquelas medidas mais simples, que são as que realmente funcionam, de vistoria dos quintais mesmo, de estar eliminando esses possíveis criadouros, aquele vasinho, né, debaixo da planta, né, que não pode existir, porque ele é um potencial criadouro. Fazer a vistoria de calhas, né, que também são um potencial criador e que acabam sendo esquecidas, né, que a gente verifica muito, porque ficam no alto e não tem aquela rotina de estar vistoriando, são um potencial criadouro. Outro criador importante são os vasilhames dos pets,
né, que tem que ser escovados, lavados semanalmente para evitar, né, que o mosquito coloque ali seus ovos. Daniele ressalta a importância de extinguir os focos da dengue e salienta que o fumacê é apenas um serviço paliativo. Deve esclarecer para a população que ele não é utilizado na rotina. Ele é utilizado só quando tem história mesmo epidemia. Por quê? Né? Ele causa ali resistência do mosquito. Depois não é qualquer inseticida que vai conseguir estar eliminando esse mosquito, além de pegar outros tipos de insetos, né, podendo causar aí um desequilíbrio ambiental. Ainda falando sobre saúde, você sabia que dormir acompanhado melhora a qualidade do sono? É o que aponta o levantamento científico realizado por uma universidade americana. Um ano marcado por diversos acontecimentos que mexeram com as emoções e sensações das pessoas. Muita emoção, doença, morte, tudo. Pela minha experiência, né, de muitos anos de vida, então, para mim foi um dos piores que eu já presenciei, né? Em questão de tantos problemas, saúde, política, enfim. Foi um ano bem diferente dos outros, né, cara? Teve dificuldade, mas isso a gente tem que estar sempre superando, né? Esse ano foi assim, com essa pandemia, né? Eu acho que foi muita doença, muitas tribulações, né? E é principalmente neste período de final de ano que muitos sentimentos vêm à tona. As pessoas tendem a pensar nas emoções e viver certas emoções nesse final de ano, que é um final de ciclo, onde as pessoas vão pensar a vida, planejar atitudes para o próximo ano, trabalho, relações, metas a serem cumpridas para um próximo ano. Isso faz com que a pessoa se sinta diante de emoções mais finas, onde ela vai ter que desdobrar e ter ferramentas para poder lidar com aquelas sensações que vêm quando ela pensa numa possível frustração, numa cena onde ela tem que desdobrar mais energia para poder ir para uma academia, para poder lidar com um trabalho diferente, para poder pedir uma demissão no trabalho, lidar com as diferenças dentro de uma relação de relacionamento amoroso com a família da relação externa. Então sempre há momentos onde a pessoa fecha um ciclo e inicia uma nova proposta de vida, e isso coloca ela frente a algumas situações mais delicadas. E quando vem, algumas ações para lidar são adotadas. Esse ano que vem tem que ser unidade, né? E paciência, né? Eu acho que a gente tem que pegar com Deus e pôr nas mãos de Deus e muita paz, né? Para todo mundo, né? Você tem que se adaptar, né? É aquele velho ditado, você tem que ir se adaptando cada dia e para driblar esses problemas que vai vindo aí, né? A gente tem que levar tudo com fé em Deus, né? Porque, como diz, fácil não é para ninguém, mas de qualquer forma, só de estar vivo já é bom. Esta psicóloga explica que a melhor maneira de lidar com as sensações é por meio da identificação. Lidar com a vida e com as emoções é um processo de trabalho, ele não vem prontinho, né? As emoções vêm, porém lidar com elas é extremamente difícil e delicado e precisa de um desdobramento, exercício. A gente vai para a academia, trabalha o músculo, a gente vai para uma situação, em uma cena que incomoda e a gente começa a ter um desdobramento. Hoje eu consigo lidar com uma dor. Amanhã, quando eu me deparo com uma outra dor, eu tenho um pouco mais de energia, de vivência, de experiência, e terapia é muito importante, né? O que não significa que será fácil, mas sim um processo de trabalho para a transformação. Identificar as emoções é o primeiro passo, né? Anotar, né? O que eu sinto quando eu me deparo com uma pessoa que eu me sinto de alguma forma ameaçada, né? Ali vem um estresse, a pessoa sente ali de alguma forma que ela tem que fazer alguma coisa ou contra, ou para poder mudar aquela cena, né? Então o recurso é identificar e trabalhar isso, né, diariamente. Saber colocar palavras no momento certo, recuar quando a emoção ela está muito aguçada, onde ela está fora de um certo controle, né? Saber lidar com isso é um exercício de vida. Você percebeu que esse material aí é sobre como lidar com as emoções, né? O desafio, né, para a maioria das pessoas que é lidar com tudo. Principalmente em meio a anos em que tem as situações de pandemia, de outras situações que acabam mexendo muito e tornando difícil até a convivência, né? Até no ambiente político, pessoal. Enfim, lidar com as emoções
é preciso ter um entendimento e um conhecimento próprio, como disse aí a especialista. Agora a gente mostra, né, que uma pesquisa feita pela Universidade Americana indica ou aponta que dormir acompanhado melhora a qualidade do sono e é melhor para a saúde. Dormir sozinho ou acompanhado? Há quem diga que um cobertor de orelha é indispensável para os dias de solidão. O carinho tem que ser ao se deitar e acordar. O carinho tem que ser ao se deitar e ao acordar. Dormir acompanhado é melhor. Bem acompanhado. Bem acompanhado. Bem acompanhado. Você acorda mais tranquilo. Tranquilo. Se a companhia for boa, né, deve ser melhor, né? Mas dormir sozinha também tem, né? Concordo plenamente. É o trem mais bom que tem. Zero depressão. De acordo com uma pesquisa feita pela Universidade do Arizona, que avaliou o sono de mais de 1.000 adultos no estado da Pensilvânia, dormir acompanhado com quem te faz bem proporciona uma qualidade de sono maior. Foram avaliadas pessoas que dormiam com os filhos, sozinhos ou com os parentes, e nesses casos, os problemas com o sono eram maiores. Esse neurologista especialista do sono explica que não é dormir apenas acompanhado, mas dormir com a pessoa certa. Isso é uma pesquisa da Pensilvânia, né, que foi realizada com cerca de 1.000 pessoas e mostra que a pessoa que dorme bem acompanhado, o sono tem melhor qualidade do que você dormir sozinho. Bem acompanhado. Você sabe que tem um companheiro ou uma companheira para dividir a vida com você, tudo que te traz sensação de estabilidade, né? De conforto, de segurança, é lógico que te dá uma tranquilidade mental. E o sono, ele é totalmente dependente do estado emocional. Eu também já vi essa pesquisa, eu também já vi isso. Eu concordo, é claro, você estar com a pessoa certa te acalma em todos os sentidos. Mas nem sempre tem gente que gosta desse cobertor de orelha. Tem gente que prefere o espaço da cama todinho só pra ela. Não, é melhor dormir sozinha, né? A cama é melhor, a gente pode dormir toda à vontade, sem ninguém do lado. São duas situações diferentes. Uma é da pessoa que não gosta de uma companhia para dormir. Mas o que eu tenho experiência é justamente o contrário. No consultório nosso aparece muita gente com problema de ronco e o casal está dormindo separado. Isso é enorme a quantidade. É porque as pessoas não falam umas com as outras. Mas tem muitos casais que dormem separados por causa do ronco. E eles vêm ao consultório porque eles querem dormir junto. E precisam resolver o problema do ronco. Se o ronco é um problema, lembre-se de que ele pode ser curado ou tratado. Porém, outros fatores podem atrapalhar o sono junto com quem a gente ama. O ronco, você tem tratamento para o ronco. Existe tratamento para o ronco. E a gente tem todo o recurso para tratar isso daí. Agora, lembrando que as questões físicas, as questões do corpo humano, como o ronco, não são as únicas de comprometer. O médico orienta que, nestes casos, é necessário procurar um especialista que consiga resolver o problema. A questão do sono, ela está muito ligada ao fator emocional. Então, se a pessoa tem alguma dificuldade, é preciso resolver isso. E tem como resolver. E até porque o sono é saúde, né? A gente precisa se cuidar. Uma boa noite de sono é maravilhoso, sensacional, né? Em instantes, grávida e mãe de 3 filhos faz apelo para conseguir mantimentos e você vai ver que moradores do bairro Lagoinha estão reclamando de mato, sujeira, mato alto e falta de iluminação pública. Agora a gente mostra a situação de uma moradora do bairro São José Operário que está gestante e faz apelo em busca de ajuda com mantimentos para a família. Pamela tem 31 anos, é mãe de 3 filhos e está grávida de 9 meses. O marido está aposentado por invalidez, devido ter sofrido um AVC. Aposentadoria que vem sendo a única fonte de renda da família. A situação aqui está difícil, eu estou precisando de móveis. É porque eu vou ganhar bebê terça-feira, não tem lugar de colocar as roupinhas dela. Estou precisando de roupa para as outras crianças, doação de cesta básica. As crianças têm 3, 6 e 8 anos. A casa teve energia cortada há 5 meses. Devido a isso, a família vem utilizando velas como iluminação. E também estou precisando de ajuda para quitar uns talão que fica em torno de R$900.
Quem está podendo me ajudar. Para entrar em contato com a família, o número de telefone é DDD 34 99663 2703. Endereço Rua Salgado Filho, número 384, no bairro São José Operário. Doações em dinheiro podem ser feitas via Pix para a chave 115 740 746 36. No bairro Lagoinha, moradores estão indignados e pedem providências para dar fim à sujeira, mato alto e à falta de iluminação pública na orla do Espelho d'Água. Nós estamos em um dos cartões postais de Patos de Minas e apenas uma das várias lagoas que existem aqui no nosso município. A Orla da Lagoa, no bairro Lagoinha. Esse local é bastante frequentado por moradores que fazem caminhada, é um local bonito, é um local preservado e que tem história no nosso patrimônio. Só que os moradores entraram em contato com o jornalismo da NTV para reclamar do descaso da prefeitura com esse local. Nos últimos meses, a lagoa está passando por uma revitalização para desassorear toda a área. Só que o que tem incomodado nem é só a lagoa que está com a obra parada ali, a gente não viu nenhum funcionário trabalhando, mas sim a grande quantidade de entulho, mato que vai surgindo aqui. Eu vou conversar com os moradores que acionaram o jornalismo da NTV. Então, nos últimos dias tem sido complicado toda essa situação, né? É verdade, porque virou essa mataiada, a iluminação pública está precária, muito precária mesmo. Então a gente está pedindo o prefeito, pelo menos, vir dar uma limpada nesse mato e olhar essa iluminação, porque tem lado aqui da Lagoinha que não tem luz nenhuma, a quadra mesmo não tem luz nenhuma. Então, sim, tá um ponto perigoso e muito difícil, porque não tem condição, não. Sei que a lagoa não está podendo ter desenvolvimento ainda, porque deve ter a chuva, mas esse mato não tem como deixar dessa forma. Agora, conversando aqui com a dona Wanda também, dona Wanda, como que é a noite aqui? Já que não tem iluminação, não só isso, mas as pessoas que caminham por aqui. As pessoas andam, né? No escuro, na sujeira, no barro. Dá medo andar aqui à noite? Não, medo não dá não, porque os moradores aqui, né? Os moradores que todo mundo conhece, os que andam aqui, todo mundo conhece os moradores, então medo nós não tem não, mas nós queremos que ele venha arrumar. Porque você vê, no escuro, aquela praça de lá, ela é toda escura na porta de uma igreja. De uma igreja. Aí agora você vê, você vai para a igreja de noite. Conforme você andar, perigoso até você cair e machucar. É normal o aparecimento de animais peçonhentos, ainda mais com mato alto. O Kleber está aqui também, porque ele é um ativista aqui do bairro. E Kleber, a situação aqui está complicada, né? Porque o mato, a braquiária, ela cresce bastante. Ainda mais agora com chuva, cresce ainda mais. Não vem ninguém aqui limpar? Isso aqui já está bem antes das chuvas. Fizemos pedido, mas ninguém não atendeu. Reclamamos, mostramos aí, igual você está filmando, fazendo as imagens, você está vendo que o mato está bem alto mesmo, não é de uma semana por outra, já é de meses. E tá, esse trem desacaso... Mesmo sem chuva já estava alto? Já estava alto. Vocês limpavam por meios próprios também? Até minha tia, né, pagava gente de fora para vir limpar, porque estava muito ruim mesmo, muito perigoso. O que a prefeitura diz? Mas vai lá, depois vai lá, depois vem, mas esse que vem desde já tem muito tempo, já que tá esse descontrole aqui, que não sei, essa falta de organização. Enquanto isso, os moradores continuam esperando providências por parte da Prefeitura de Patos de Minas. Com essa, a gente encerra o NTV News de hoje, que volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia, boa noite a todos e até amanhã.